Onde ando, meu amor, sambando. Onde ando, meu amor, sambando. Meu nome é Michele, nasci no Pará, moro em Brasília, faço grafite, dou oficina de grafite para mulheres e tenho um trabalho em casa no meu ateliê com ilustração. As pessoas me conhecem por causa desse personagem que desde 2012 eu levo para a rua, de várias formas. Esse desenho já mudou bastante, mas foi através dessas corujinhas que eu comecei a fazer arte na rua. Meu trabalho com ilustração também, um dos principais temas são mulheres. E uma das maiores identidades do meu trabalho é a maneira como eu uso a cor. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o material. Eu fiz uma separação aqui. Material bem básico para começar. E o essencial, na verdade, é a tinta. Pode ser tinta para parede, látex e acrílica, ou tinta acrílica para piso. Importante que seja tinta à base d'água, tá? Tem umas que são mais resistentes, outras são menos resistentes. A bandeja, que é legal para espalhar a tinta. Os pigmentos. Aqui as cores primárias, você pode começar com essas, fazer as misturas, azul com amarelo verde, vermelho com amarelo laranja, vermelho com azul roxo, mas você também pode comprar as cores secundárias já prontas. Aqui é tinta, pigmento, bandeja, os rolinhos de espuma, tem esses 3 tamanhos diferentes, é ideal usar uma luva, principalmente para quem é sensível, mais sensível, a tinta é meio tóxica, né? Sempre algum recipiente com água para deixar de molho os pincéis e os rolinhos que não estão sendo usados, para evitar que endureça e que você perca o material rápido, né? Então aqui mais tinta, aqui os pincéis que eu falei que compra em casa de material de construção, então são pincéis simples. Aqui tem 2 tamanhos diferentes, o tamanho deles é por polegada. Eles também servem para fazer a pintura final. Aqui são os canetões, que quando a parede é bem lisa, tem um acabamento bem lisinho, é fácil de trabalhar com esses canetões que são próprios para a parede. É sempre bom ter um estilete, uma tesoura. Essas vasilhinhas reutilizáveis são ótimas. São vasilhas de sorvete que são descartáveis, infelizmente, e dá para trabalhar, usar bastante para dissolver tinta. E é bom porque elas encaixam umas nas outras e aí é fácil de transportar. No caso de não ter a bandeja profissional, você pode trabalhar com essas bandejinhas de isopor, que são ótimas também. Aqui você vai espalhar tinta e vai... Esse pincel de lã, ele tá estragado, tá duro, mas enfim. Também pode trabalhar com rolos de lã, que é muito bom fazer um planejamento antes de você se arriscar e pintar na rua, ou mesmo pintar dentro de casa. O planejamento ele ajuda a organizar o material, ele ajuda a você fazer as coisas ficarem mais econômicas, mais práticas. Então, com uma cartela de cor como essa aqui, você consegue ver, por exemplo, várias tonalidades para cada cor, né? Amarelo, os tons de vermelho, os tons de rosa. Então é interessante fazer isso, eleger as cores que você vai trabalhar. Se você não tem o spray com aquela cor, você já prepara as tintas com as misturas de látex e pigmento. E no croquis, no planejamento, você já define quais são as cores que você vai precisar para usar na rua, ou para usar mesmo em casa no mural que você vai trabalhar, na arte que você vai trabalhar. Então esse planejamento com relação à cor é legal. É muito bom também pensar a questão da harmonia das cores.
E aí é interessante, para quem não está muito acostumado a trabalhar com pintura, dar uma olhada no círculo de cores e você pode construir algumas combinações que, por exemplo, levem em consideração cores semelhantes, por exemplo, aqui, trabalhar com vários tons de cores quentes, acrescentar um tom que fica harmônico, ou trabalhar com a ideia de um contraste, trabalhar com tons pastéis, aqui, ou trabalhar com cores mais puras, por exemplo. Mas é sempre bom pensar como você vai fazer essas combinações, porque a cor ela é uma das coisas que mais comunica nesse trabalho de mural, de grafite, na arte de rua. Com a cor você pode transmitir sentimentos, percepções. Num trabalho na rua, por exemplo, se você usa tons de cores frias, você vai dar a sensação de profundidade. Então, às vezes é interessante estudar isso se você quer fazer o fundo do seu trabalho e quer que dê essa sensação de profundidade. Então, é legal buscar uns tons frios que passam isso. Os tons quentes, por exemplo, aqui, eles tendem a realçar, a se destacar, a vir para frente. E é importante saber isso, ter um pouquinho desse conhecimento, porque dependendo de como você usar a cor, você vai transmitir algumas sensações. Nem sempre você consegue fazer aquilo que você gostaria de transmitir, porque também tem uma questão da percepção visual do ser humano, né? E aí é importante dar uma estudada na teoria das cores, dar uma olhada no disco de cores, prestar atenção no jogo de harmonia entre as cores, contraste, degradê. Existem várias coisas que podem ser estudadas em relação à cor, e é um universo maravilhoso, assim, me encanta muito. É onde eu gosto de me dedicar mais no meu trabalho. Eu acho que é onde eu consigo expressar melhor o que eu sinto usando a cor. Preparada? Partiu? Vamos? Você tem alguma dica sobre o processo de pintura do fundo? Aqui a gente usou uma tinta de piso, que a tinta de piso ela acaba tendo uma durabilidade maior, né, mais resistente e tal. Aí assim, a parede tem que estar limpa, seca, e o ideal é que não tenha nenhum tipo de infiltração. Essa aqui é a parede que a gente vai experimentar algumas técnicas, tá? Ela tá bem crua no cimento. E aí eu vou começar com a tinta branca, látex e base d'água. Ou uma tinta acrílica. No caso, essa aqui é uma tinta acrílica. Então, para esse trabalho de pintura em parede, independente de ser um grafite ou de ser um mural, sempre o ideal é que a parede esteja preparada, que ela esteja seca, que ela não tenha infiltração. E aí, ter uma bandeja como essa ajuda. O rolinho pode ser de espuma ou pode ser de lã. Esses aqui são mais baratos, esse aqui. E eu costumo trabalhar muito com tinta para piso, independente da marca. É uma tinta que é mais resistente, rende mais, ó, como está escrito aqui. Aqui o branco. Ela tem uma cartela um pouco limitada, mas tem umas cores bem legais. Como esse amarelo aqui que eu uso muito. Esse vermelho meio tijolo que é lindo.
E aí é isso. Em termos de material, essa tinta ela é bem grossa, ela tem uma consistência bem grossa, né? Por isso que ela rende bastante. Então aqui eu coloquei um pouco de água. E aí, ainda tá um pouco grossa, eu posso aguar um pouco mais, tá? Aqui eu deixei ela um pouco mais aguada propositalmente, porque a parede está crua e o cimento ele absorve muita tinta. Então ela precisa estar um pouquinho mais aguada para absorver melhor. Nesse caso aqui a tinta está mais aguada para facilitar que ela entre nos buraquinhos. Na hora de fazer o trabalho com a pintura, o ideal é que ela esteja um pouquinho mais grossa para evitar que ela escorra tanto, para não atrapalhar no acabamento. A dica é tirar a tinta das latas que costumam vir, que são mais pesadas, mais difíceis de transportar, e passar para uma garrafa descartável de plástico, que aí fica muito mais fácil de transportar. Então você pode trabalhar, principalmente para quem vai para a rua, trabalhar na rua, leva a tinta à base d'água branca e os pigmentos, e pode preparar as cores na hora, usando essas vasilhas descartáveis. Então, ou pode já levar preparado em pequenas porções, de preferência em vasilhames de plástico para evitar o peso do transporte. Ó, é sempre bom reutilizar esse material. Eu falei antes sobre a questão do planejamento. Voltando a falar então do planejamento, antes de você partir para a pintura, sempre fazer um rascunho, ao menos um rascunho, ou definir as cores, que seja um pequeno esboço do seu trabalho. Isso vai facilitar muito na hora de desenvolver. Especialmente se você vai fazer um trabalho que vai sair do papel, do caderno, que tem uma escala super pequena, e aí vai colocá-lo numa parede, né, com uma escala bem maior. É importante estar planejado. Então, uma das formas, você pode usar qualquer material para riscar, seja um lápis, canetinha, lápis de cor, caneta posca, um caderno ou folhas de papel, se você não tem um caderno para desenho. Mas assim, aconselho quem quer ser artista, quem quer se aprofundar na questão do muralismo ou da arte de rua, é sempre bom carregar um caderno consigo e ter seus desenhos sempre organizados para facilitar na hora de... Quando você às vezes não tem uma ideia, você pode consultar seu caderno, que ali tem um repertório de ideias que você pode levar para a rua. Se você não tem um caderno, você também pode trabalhar numa cartolina. Mesmo com um caderno, a cartolina é uma boa ideia, porque você já pode colocá-la no formato da parede, digamos que seja uma parede retangular, e aqui você já distribui o desenho, imaginando que esse desenho vai ocupar um espaço grande. Existe também aquela técnica de quadricular o papel para depois conseguir fazer com que fazer a ampliação dele com mais facilidade. A gente pode falar disso depois. Mas a dica maior sempre é bom ter um plano B, ter um planejamento antecipado, ter ideias acumuladas em algum lugar, para que você não fique perdido na hora de começar um trabalho. Então, só para reforçar, independente de ser um mural ou um trabalho de grafite, que a gente vai falar que existe uma diferença entre muralismo e grafite, mas falando da questão técnica, você pode trabalhar tanto usando só pincéis, rolinhos,
e a tinta à base d'água para a parede, os pigmentos, como você pode também incluir o spray ou trabalhar só com spray, que dependendo do tamanho da parede se torna bastante caro. Mas no Brasil se usa muito o látex, tanto no grafite quanto na pichação, no muralismo. O látex é bastante usado em função do custo-benefício, tá? Então, existem várias possibilidades. Existem as canetas também, que são marcadores. Elas funcionam quase como esse recurso que tem na lata de spray, que tem uma esfera dentro para ajudar a misturar a tinta. Aqui tem uma espécie de mola que faz o bico entrar e sair, que é o que facilita para que a tinta desça pelo bico. Elas são ótimas como marcador. No grafite a gente chama de tag, quando você assina seu nome por vários lugares da cidade. Então elas são muito usadas para isso. Ainda sobre o spray, queria falar para vocês sobre a questão do bico. Aqui no caso é um bico já usado. Existem várias formas de bico. E os mais usuais são esses aqui. Esse aqui que a gente chama de universal, é o que acompanha algumas latas. E a gente vai identificar aqui dentro um pequeno corte quase invisível que tem aqui, que é o que faz a gente perceber qual vai ser a espessura do bico, do traço, no caso. Então, esse aqui universal, ele tem um corte quase imperceptível. Aqui eu separei uma cartela de cores, que é bem legal de ver, com as várias possibilidades de cores que você encontra no mercado em formato de tinta spray. São tintas específicas para grafite. Aqui é uma marca chamada No, mas aí vocês vão ver que existe no mercado várias marcas especializadas em grafite, né? Que são tintas que já foram estudadas, algumas tiveram participação de artistas para desenvolver um material que fosse bem adequado para grafiteiros. Inclusive está escrito aqui, ó, tintas criadas e pensadas por grafiteiros, para grafiteiros, para pessoas que querem grafitar, que ainda não são grafiteiros. E aí aqui eu vou mostrar algumas marcas que existem no mercado. A Color Gin, que é a marca mais conhecida, uma das primeiras nacionais. E aqui você vê a cor, o nome. Você identifica no catálogo de cada marca as cores que você gosta. E aqui vem escrito. Aqui corresponde a cor da tinta dentro. Tem a Color Gin e outras marcas como a Articans, que é uma marca relativamente nova, mas tem uma paleta bem diferenciada. Tem a No, que é essa do catálogo. Tem essa Paris 68. Tem a Flame. Essas são as mais conhecidas e as mais acessíveis em termos de preço, essas marcas. Mas também tem marcas de tinta, que são as mais tradicionais, antigas, que são tintas que chamam para multiuso, né, uso geral. Essas tintas elas podem servir no improviso, mas como já foi desenvolvido um material bem melhor, que seca rápido, que não escorre, que tem cores mais opacas, essas tintas aqui quase não são utilizadas, só no caso de emergência. Ou se você tem lá sobrando, você pode usar para fazer um fundo, mas elas não são tão fáceis de manipular quanto essas, que já tem um bico e a pressão dessa entradinha aqui já feita para se tornar um pouco mais maleável em relação a essas. Então,
com o tempo você consegue desenvolver melhor o controle usando tintas próprias para grafite. São essas marcas que eu falei.